Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Datas, festas e a autoridade da palavra. Nem tudo o que é chamado de cristão foi ordenado por Deus. Tradição não é mandamento. Costume não é doutrina. A pergunta não é o que todo mundo faz, mas o que está escrito na palavra. Muitas práticas foram incorporadas com o tempo, defendidas pela tradição e repetidas sem jamais terem sido ordenadas nas Escrituras. Emoção não valida fé. Costume não substitui mandamento. Se não veio da palavra, precisa ser questionado. A Bíblia não ordena nem proíbe a comemoração de aniversários. Ela simplesmente não apresenta essa prática como uma celebração espiritual do povo de Deus. O que existe são 2 relatos de aniversários, e ambos aparecem em contextos negativos. Isso não significa que comemorar aniversário seja pecado, mas mostra que não era um costume espiritual do povo de Deus. O primeiro relato é o aniversário de Faraó. Em Gênesis 40:20, durante a festa de aniversário, um servo foi restaurado ao cargo e outro foi executado. O segundo relato é o aniversário de Herodes. Em Mateus 14:6-10, durante a festa, Herodes, embriagado e movido pelo orgulho, ordenou a decapitação de João Batista por causa de um juramento precipitado. Esses textos não criam doutrina contra aniversários, mas revelam que essa prática não fazia parte da vida espiritual do povo de Deus. A conclusão bíblica é clara. Não era uma festa do povo de Israel. A Bíblia não manda nem proíbe. O que ela orienta é que tudo seja feito para a glória de Deus, com sabedoria e gratidão. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:17. Israel não comemorava aniversários porque sua memória espiritual estava ligada às festas estabelecidas por Deus, aos marcos da redenção, ao propósito profético e àquilo que o Senhor havia feito, não a datas pessoais de nascimento. Levítico 23 mostra que as festas eram do Senhor, não do homem. Biblicamente, não há base para dizer que comemorar aniversário é pecado. Também não há base para dizer que é uma ordenança divina. Trata-se de uma escolha cultural e pessoal, não de um mandamento espiritual. O mesmo princípio se aplica ao Natal. A Bíblia não manda comemorar o nascimento de Jesus. Não apresenta uma data. Não registra a igreja primitiva celebrando o nascimento de Cristo como uma festa anual. Os apóstolos celebravam a morte e a ressurreição de Cristo por meio da ceia, aguardavam sua volta e viviam em santidade, mas não celebravam um aniversário de Jesus. A palavra também alerta contra a mistura de práticas religiosas pagãs com a adoração ao Deus verdadeiro. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios. Jeremias 10:2. Guarda-te, para que não perguntes, como serviram estas nações os seus deuses? Não farás assim ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 12:30-31. O alerta é direto. Deus proíbe tomar práticas religiosas das nações e adaptá-las para o seu culto. Historicamente, o Natal não tem origem bíblica. A data 25 de dezembro era associada a festivais pagãos ligados ao culto ao sol no Império Romano. Séculos depois, essa data foi incorporada pela Igreja institucional. Elementos como árvores, luzes e rituais não vieram das Escrituras, mas de tradições pagãs europeias. A Bíblia responde a esse tipo de prática por meio de princípios claros. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Que comunhão tem a luz com as trevas? Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. 2 Coríntios 6:14-17. O princípio bíblico é não misturar fé com idolatria, não adorar Deus da mesma forma que os povos adoram seus deuses e não incorporar práticas religiosas que não procedem da palavra. A Bíblia também não institui a celebração do Ano Novo como prática espiritual do povo de Deus. Não há mandamento,
Não há ordenança e não há registro de Israel ou da igreja primitiva celebrando a virada do ano como ato de fé. A contagem de anos e tempos existe na Escritura, mas sempre sob a soberania de Deus, não como festa humana. Os tempos e as estações, ele os muda. Daniel 2, 21. O Ano Novo, como celebração, tem origem cultural e civil, não bíblica. Ele nasce de calendários humanos, ajustes políticos e costumes sociais, não de mandamento divino. A Bíblia nunca associa a troca de um ano com renovação espiritual automática, decretos proféticos pessoais ou rituais de transição. A renovação verdadeira não vem de datas, vem de arrependimento, obediência e transformação interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 51, 10. A Escritura ensina que todo dia é tempo aceitável diante do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. O perigo do Ano Novo espiritualizado é o mesmo das outras datas: transferir para o calendário aquilo que a Bíblia atribui à vida com Deus. Nenhuma virada de ano muda o coração, nenhuma data quebra cadeias, nenhum ritual substitui arrependimento. O povo de Deus não vive por ciclos de calendário, mas por fidelidade diária. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Biblicamente, o Ano Novo não é pecado, mas também não é ordenança. É uma convenção humana. Quando tratado como fé, se torna excesso. Quando tratado como doutrina, se torna engano. O cristão não precisa esperar um novo ano para mudar. Ele anda em novidade de vida todos os dias. Andai em novidade de vida. Romanos 6, 4. Pela Escritura, não há mandamento para celebrar aniversários, Natal ou Ano Novo como festas do Senhor. Não existe base bíblica que as estabeleça como ordenanças divinas. São tradições humanas incorporadas ao longo dos séculos. A fé cristã não é guiada por costumes, tradições ou emoções, mas pela palavra de Deus. O que não foi ordenado pelo Senhor não deve ser tratado como mandamento. O que não veio da Escritura não pode ser colocado no mesmo nível da verdade, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. A obediência começa quando a palavra governa e a tradição perde o trono. O cristão não celebra datas como fonte de fé. Ele celebra Cristo todos os dias, com vida, santidade e obediência. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Adquira meus livros e seja edificado. Todos baseados exclusivamente na palavra de Deus. Estão disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.